כמבול של תקווה על אדמת ארץ כה צמאה. בהלל ותפילה שתשבור כל חומה. Shabbat Shalom. Que o amor do Santo Todo-Poderoso, o Deus de Israel, possa estar sobre cada um de vocês. Que toda sorte de bênçãos, a misericórdia, a cura, a bondade, tudo aquilo que procede do Eterno, possa estar sobre as vossas famílias, sobre a sua casa, sobre o seu lar, e que a palavra que ouviremos agora, uma porção da palavra, essa palavra também possa te curar, te abençoar, te restaurar, te prosperar. Em todo o tempo, o Eterno, o Hakadosh Baruch Hu, possa ser sobre a sua vida. Amém? Nós estamos na 28ª Parashiot. Esse ano são 2 Parashiot. Eu optei em trazer um estudo sobre o Metzorah. O Metzorah nada mais é do que a pessoa contaminada pelo Tzarat. Então, o Metzorah é a pessoa que foi contaminada pela lepra, que é uma maldição registrada aqui nesse contexto, ok? O Olê já fez uma prévia explicando sobre esse pecado, mas muitas das vezes ele às vezes é um pouco mal interpretado e, lamentavelmente, se nós não vigiarmos, se não cuidarmos de nossa vida espiritual, nós acabamos entrando nesse pecado de graça, de tabela, porque podemos chegar em algum ambiente ou alguém pode se aproximar de nós falando da vida de alguém e nós podemos até concordar com a tal fala, às vezes para agradar, para não desagradar, e isso é um pecado. Eu coloquei um título como um pecado mortal, porque tem gente, já ouvi muito isso, as pessoas às vezes dizem, existe pecadinho e pecadão? Muitos dizem, não existe pecadinho e pecadão, tudo é pecado. Claro que existe pecadinho e pecadão, é claro. Se não fosse assim, todos os pecados eram para a morte. Então tem pecados que são tão graves que na Brit Hadashah, na Nova Aliança, no Novo Testamento, está escrito, por estes nem oreis. De tão grave que são. Então a classe de pecados, ela diverge muito, tem muitos detalhes aí nesse negócio. Eu sempre digo, nós, os messiânicos, os cristãos de forma geral, evangélicos, usa o termo que você quiser, nós não vamos ser condenados pelos grandes pecados. Nós não vamos ser condenados por homicídio, assassinato, por estupro. Nós não vamos ser condenados por roubo, por sequestro, ok? Muitos de nós, se não nos cuidarmos, seremos condenados pelos pequenos delitos, pelos pequenos pecados. Os mestres rabinos, eles têm um comentário que é muito interessante, e muitos deles falam sobre este assunto. Qual o valor de uma mitzvah? Alguém sabe me dizer se uma mitzvah vale mais ou vale menos? Se diante de Hashem
aquela mitzvah tem valor 10, a outra tem valor 5, a outra tem valor 2, a outra tem valor 1. Então eles dizem o seguinte: o Eterno não expôs nas Escrituras, Ele não nos explicou o valor de cada mitzvah. O que ele está querendo dizer com isso? A mitzvah que você pensa que que tem um valor muito exorbitante, você se equivoca com ela. Porque aquela que você despreza é a mais importante para o Eterno. Se nós soubéssemos o valor de cada mitzvah, de cada mandamento, obviamente que você todo dia ia lutar para praticar os de valor maior. As mitzvot com valores maiores. Você desprezaria as mitzvot com valores menores. Olha, para pensar nisso. Como nós, seres humanos, somos muito egoístas às vezes. Então, obviamente, nós íamos lutar com todas as nossas forças para cumprir as mitzvot com peso, com valor maior. E, naturalmente, desprezaríamos as com valores menor. O Eterno já não permitiu que soubéssemos o valor de uma mitzvah, para que não caíssemos nesse erro da ganância, de conquistar mais o favor do Eterno. Procedendo-se, entendendo que o Eterno assim fez, cabe a cada um de nós usarmos a nossa inteligência, a nossa humildade, de tentar cumprir todas possíveis, não importando se ela tem mais ou menos valor, ainda que se soubéssemos. Mas fique atento, porque as mitzvot, que parecem ser as menores, podem ter um valor muito grande e você não saber. Baruch Hashem. Quando eu coloquei esse título, um pecado mortal, essa mitzvah, ela tem um peso muito grande. Quando você a cumpre, você alcança grandes méritos. Eu demorei muito tempo para entender, porque até às vezes falar bem de uma pessoa é pecado. Como eu demorei a entender isso? Por que eu demorei a entender isso? Porque se você está falando bem de alguém que é inimigo da pessoa, ela vai odiá-lo mais ainda. Olha que coisa incrível isso. Por isso que precisamos conhecer e entender. Como podemos viver sem conhecer e sem entender? Então, quando eu falo bem demais para alguém que eu sei que detesta a outra pessoa, eu sei que aquela pessoa detesta a outra. Eu chego e digo: você não tem noção. Olha, a pessoa está prosperando que você nem imagina. Ah, você não viu o último carro que ela comprou? Não, você não tem noção quanto ela está ganhando. Quando você começa a tecer elogios para uma pessoa que você sabe que tem ódio da outra. Ah, mas não tem, no nosso meio não tem isso. Não estou dizendo no nosso meio, no cotidiano, no dia a dia, com as pessoas que você encontra. Ou um falando para o outro, eu estou falando de situações do cotidiano. Se alguém começa a elogiar demais uma pessoa, e aquela pessoa já não gosta da outra, vai aumentar o ódio dela, a inveja dela para com aquela pessoa. Você pecou de elogiar. Olha como isso é sério, como isso é grave. Nunca paramos para pensar dessa maneira, dessa forma. Então a verdade é, entre nós que conhecemos um ao outro, por exemplo, se você for estudar o judaísmo mais a fundo, você vai ver eles falarem dos rabinos que já partiram,
de rabinos que estão vivos. Então eles falam, o Rebbe fulano de tal, o Rebbe fulano de tal. Mas eles comentam entre eles, onde não tem ódio, não tem inveja, não tem perseguição. Então a conversa ali é para edificação. Então nós temos que saber até onde nós usamos o nome de uma pessoa, onde nós fazemos comentário de uma pessoa, em qual ambiente. O ambiente tem que ser levado em consideração. Então a Parashá, a porção dessa semana, que é a porção Metzorá, a pessoa que transporta consigo o Tzarat, a lepra, ela é mortal em que sentido? Morte que leva à sepultura? Nós estamos falando aqui de uma morte que você falou mal de alguém e você cai morto e vai ser sepultado. Automaticamente, quando nós caímos nesse pecado, se caímos, Deus nos livre, mas se cairmos nesse pecado, ele traz a morte da nossa comunhão, a morte de muitas brahot que eram determinadas para nós neutralizamos essas bênçãos, traz a morte da nossa alegria, traz a morte do nosso shalom, nós desconectamos de Hashem. E eu vou mostrar para vocês um segredo. Eu estudando, me concentrei ontem, levantei cedo, pela manhã, e passei o dia todo concentrado nisso aqui, buscando do Eterno, o que tinha escondido aqui nesse texto. Eu encontrei algo muito interessante. Não existe um estudo sobre isso. Procurei, vasculhei para ver se alguém falava sobre isso. Não encontrei. Eu peguei essa peça do quebra-cabeça e tentei montar o quebra-cabeça. Então, logo de início, eu não vou fazer aqui uma especulação. O assunto é um pouco complexo. Eu até me arrependi no final da montagem da ministração, porque eu acho que eu elevei demais a questão do sod, dos segredos, e eu não deveria ter partido para esse rumo. Mas uma vez que estava pronto, meu horário estava vencido, eu já tinha mais uma ministração para montar, que é a de amanhã, então eu preferi deixar da forma que estava. O que eu quero dizer com isso? Que você fique atento, porque o assunto é muito complexo, e se você não estiver ligado, você não vai entender. Eu vou tentar ser o mais simples possível. Um pecado mortal. Bereshit, capítulo 3, versículo 4. Vamos passar por Vaikra, que é o livro do tema, que é o livro da Parashá, lá em Vaikra 14:1. E vamos passar por Mishlei, lá no capítulo 18, versículo 21. Ok? Olha que coisa interessante que nós temos aqui. Vamos iniciar. Olha aqui. Vaikra 14, versículo 1 e versículo 2. Hashem disse a Moshe: eu coloquei essa. Está até errado, se tiver jeito, minha filha, corrige para mim. É o seu que está sendo transmitido, não é? Por gentileza. Esta é a lei do Metzorá. Olha o tamanho da frase. Vocês não têm noção o que significa essa pequena frase. Esta é a lei ou a mitzvah do Metzorá. Ok? Olha lá. Ficou perfeito. Esta é a lei do Metzorá. Metzorá é a pessoa atingida pelo tzarat. A pessoa que foi atingida pela lepra é tida como uma Metzorá. A palavra Metzorá vem das raízes hebraicas do motzi, que é tirar,
e vem da palavra Shen, que é uma outra raiz, que é uma junção de palavras, códigos, não é? A Bíblia não é toda codificada. Então é uma junção de motzi, que é tirar, e da palavra Shen. Shen está coligado à palavra Ha, que está coligado à tradução do o nome, ok? Então, mas quando Shem e Motzi estão juntas, então significa falar, dizer algo nocivo, prejudicial sobre alguém. E na introdução eu já disse para você que não é só falar mal, até falar bem, conforme a circunstância, o local e com quem, pode se tornar um lashon hara, o pecado da língua maldita. Então você precisa entender o que Deus quer dizer com as palavras. Quais dicas Ele está dando sobre as leis que Ele impõe. Então a lei do lashon hara, do pecado da língua, do falar mal, do usar o Hashem, usar o nome, de usar o nome de alguém, de usar o Hashem de alguém, colocando o motzi no meio do Hashem, ou seja, tirando a essência da pessoa, a essência dela correta, de caráter. Toda vez que tira algo daquela pessoa que ela não é, mas falam que é, ela não tem, mas falam que tem. Eu conheço, aquele cara é um ladrão. Não, você não o conhece. Então você está tirando algo da dignidade dele. Então temos que tomar muito cuidado, porque as pessoas julgam sem saber do que estão falando. Julgam sem saber o sofrimento daquela pessoa, a luta daquela pessoa, a honestidade dela e o que aquela pessoa tem de dentro do teu coração para com Hashem, para com o Eterno. Então você nunca julgue pela aparência, ok? Então nós temos que saber o que falar e para quem falar. Porque a nossa fala pode levar-nos a cometer um lashon hara, e o lashon hara, falou mal de alguém, você se torna o quê? Um metzorá, a pessoa afligida por uma lepra espiritual. Que essa lepra, como disse o Olê, não vai aparecer aquela mancha branca na sua pele. A lepra que é falada aqui no livro de Vaikra, em Levíticos 14:1, é uma lepra espiritual. Eu creio que os sopros contaminados, quando passam próximo de alguma pessoa, só de olhar na pessoa, ele detecta essa cor no campo espiritual. Eu creio. Pelo que eu já estudei, pelo que eu já analisei, eles detectam que aquela pessoa é leprosa espiritualmente. Ou seja, aquela pessoa fala demais da vida alheia. Então eles aproveitam essa brecha e usam ainda mais esse leproso para continuar denegrindo a vida e o nome, o Shem, de outras pessoas. Mas vamos em frente, não esqueça aí. Hashem disse a Moshe, esta é a lei do Metzorá. Olha que coisa interessante. Quando foi que começou essa história, hein? Quando foi que começou a história do lashon hara? Quem foi a primeira pessoa, a primeira Metzorá que teve na terra? Quem foi a primeira pessoa contaminada com tsarat? Lá em Bereshit, capítulo 3, versículo 4, versículo 5, nós temos uma passagem que nunca nos atentamos para isso. Mas lá no início da criação, quando Hashem cria o homem, e depois ele cria para o homem uma companheira, uma auxiliadora, mas alguém para colocar de frente a ele, essa é a tradução mais perfeita, alguém que seja de frente você, de frente, ou seja, contrapondo o que você faz ou o que você fala. A mulher está nessa posição para nos afrontar, não de uma forma maligna, mas para fazer com que o homem deslanche, para que ele vá, né? Tomara que seja assim com todas, né? Então vamos lá, Bereshit, capítulo 3, versículo 4, versículo 5, diz assim: a serpente disse à mulher:
não é verdade que vocês morrerão. Deus sabe que no dia em que comerem dela, seus olhos serão abertos. E vocês serão como Elohim. Está escrito assim nos originais. E vocês serão como Elohim, deuses. Vocês serão como o Criador. Vocês serão divinos. Mas acontece que a mulher não se atentou para o comentário da serpente. Porque nesse exato momento em que a serpente estava lhe dizendo isto, tinha um fato ali que não foi visto pela mulher. Ela já era divina. Ok? Porque o Senhor disse, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Se Adão foi criado à imagem e à semelhança, obviamente a mulher que lhe foi dada saiu dele mesmo e ela também era divina. Se ambos eram divinos, como que a serpente lança uma conversa dessa? Mas vamos entender um pouco melhor? Vamos lá, vamos em frente. Está escrito assim, não é? A serpente disse à mulher, não é verdade que vocês morrerão. Olha que coisa interessante. Preste atenção aí no texto. Não é verdade que vocês morrerão. Deus sabe que no dia em que comerem dela, seus olhos serão abertos e vocês serão como Elohim, como deuses. A serpente foi a primeira a ter a audácia de cometer Lashon Hara. O que ela disse? Não. Você está equivocada, você não entendeu. Deus não disse isso. Não é verdade. Então ela falou mal de quem? Do Criador. Ela disse, ele não disse, se ele tinha dito. Foi o Eterno que disse, do dia que delas comeres, vocês morrerão. A serpente vem na contrapartida e diz, não, o Criador não falou isso não. Lashon Hara. Falou contra o Criador. Tentou denegrir. Tentou confundir. Em cima de uma fala de Hashem. Quando Eva ouviu, ela cometeu algo gravíssimo, que é ouvir o Lashon Hara. E pior, ela concordou. Porque se ela diz assim para a serpente, Hashem falou, está falado. Não toco na árvore. Desta eu não como, porque eu sou obediente à sua palavra. Não, ela concordou. Então eu coloquei aí em letras azuis aí para você ver aí embaixo. No meu ver, essa calúnia foi a maior metsorá. Fez com que a morte fosse pronunciada ao mundo, tornando Adão e Havá seres espirituais em seres mortais. Então, qual que é o tema dessa tarde? O pecado mortal. Quem foi a primeira pessoa que morreu com Lashon Hara? Hava e Adão concordaram com o Lashon Hara da serpente. Olha aí. Pecado que levou à morte. O pecado entrou ao mundo por uma Lashon Hara, que gerou na sequência uma desobediência. Mas para gerar a desobediência, primeiro falou e ouviu, e depois colocou em prática. Olha como isso é grave.
Mas vamos em frente, vamos entender um pouco melhor. Olha lá, Mishlei, capítulo 18, versículo 21, está escrito: a língua tem poder. Espera aí que nós vamos chegar no segredo lá. A língua tem poder sobre a vida e a morte. Aquele que bem a utiliza, comerá de seu fruto. Conforme o que você fala, é a paz que você tem. Conforme o que você fala, é o prazer de viver que você tem. Conforme o que você fala, é o fruto que você vai colher no dia a dia, no cotidiano, para sobreviver e para a tua família sobreviver. Aqui estou falando de alimento físico, estou falando de alimento espiritual, estou falando de shalom, estou falando de tudo que envolve uma vida. O Senhor está dizendo aqui em Mishlei 18, 21, o sábio escreveu assim: a língua tem poder sobre a vida e a morte. A serpente falou e Ravá concordou. Teve poder sobre a morte. Matou. Morreu. A morte entrou por essa frase de Lashon Hará que Ravá escutou. Agora olha só o que está escrito em Terlim, lá em Salmos, capítulo 34, versículo 13 e 14. Olha, nós estamos fazendo aqui um midrash, ok? Um midrashim, para que você entenda a correlação. Como a Bíblia ela tem que se confirmar. O assunto tem que ser confirmado em outros livros, para que nós tenhamos uma base, um alicerce para ensinarmos. Está escrito em Terlim 34, 13. Quem de vocês tem prazer em viver? Quem? Quem tem prazer de viver? Você não tem prazer de acordar pela manhã, ver um sol lindo no amanhecer, olhar o céu azul, os pássaros, olhar as florestas, olhar teus filhos, os netos, olhar tua esposa, olhar tua casa, o teu esposo? Você tem prazer de viver. Olha o que está dizendo aqui. Olha aqui, o sábio disse: quem de vocês tem prazer de viver? Quem deseja uma vida longa para ver coisas boas? Quem? Qualquer dorzinha que você tem, você corre no médico. Qualquer dorzinha que você tem, você já se automedica, toma um comprimidinho para ver se passa logo. Você cuida muito da sua saúde, porque você não quer se adoecer cedo. Você não quer partir cedo. Então, obviamente, esse versículo é para mim, é para você, porque ele está dizendo: quem deseja uma vida longa para ver coisas boas? Você vê seu filho crescer, você poder ver seu filho, sua filha crescendo, indo ao matrimônio, você acompanhando. Depois disso, você vê netos nascendo e as crianças correndo para te abraçar. Vovô, vovô, quem não quer ter uma vida longa? Olha aqui como o sábio disse aqui: quem deseja uma vida longa para ver coisas boas? Quem? Resumindo, ele está dizendo: todos vocês querem viver muito, então eu vou dar a receita para viver muito. Ele está dizendo, para viver muito, se for assim, o entre parênteses, olha lá, se for assim, mantenham sua língua afastada do mal. Quer viver muito? Não fale e não admita que falem de outras pessoas para você. E na fala, o grau também é pesado. Você falar de um amigo tem um peso, falar da sua mãe é um outro peso, do pai também é um peso, falar do seu Rebbe é um outro peso, daquele que te aconselha. Então tome cuidado, tome cuidado, tome cuidado, porque é um preço que você não quer pagar. O que eu sempre ensino em nossa Kahal, eu digo, Ahin, Ahot, irmãos, irmãs, não pague o preço de graça, porque tem gente que não dá conta de pagar. Começa a chorar, entrar em pânico, em desespero, porque não consegue pagar, o preço é muito alto. Então não cometa o erro da quebra da mitzvah para ter que pagar. Quer ter uma vida longa? Mantenha sua língua afastada do mal. Eu conheço gente assim, que se alguém chegar e começar, porque o João, a pessoa já fala assim, que João, não quero saber do João. Vamos orar por ele.
Já corta de cara. Já interrompe a conversa, já dá no talo, já dá na raiz. Sabe? Então, assim, evite. Corrija o seu irmão se vier falar alguma coisa do outro irmão para você. Se vier falar do teu pai, da tua mãe, corrija. É maldição. Do teu líder? Ah, como eu gostaria que vocês aprendessem o que é um líder. O que é um rebe. O que é um líder de uma sinagoga. O que significa aquele que te ensina. Tem uns aqui dentro que já aprenderam. Tem uma meia dúzia aqui que já aprendeu. O peso é muito grande. É muito grande. Mantenha sua língua afastada do mal. E seus lábios de conversas enganadoras. Veio com conversinha mole? Isso é uma linguagem mineira. Veio com uma conversa fora do prumo, que você vê que aquilo está fora do contexto de Hashem, está contra os princípios da Torá. Desconversa, irmão. Corre, irmã. Não aceite, irmão. Não ouça, irmã. Tire a conversa de sintonia. Diz, vamos mudar de assunto? Olha, vem cá, vamos tomar um café, tomar uma água. Muda de assunto. Corra. Quer ter uma vida longa? Corra da maldição. Não cave sepulturas para vós mesmos. Isso é um conselho de sábios. Mishlei e Terlin, 2 livros de sabedoria. Acate, agarre, pratique e viva. Vamos em frente para entendermos? Agora vai complicar um pouquinho. Eu não gosto de falar de Kabbalah. Não gosto de entrar nesse assunto. Por quê? Porque eu acho que a congregação não está preparada. Nós somos muito jovens. Nós estamos aprendendo muita coisa. Estamos aprendendo algumas palavras ainda. Tem muitas palavras que nós erramos na pronúncia. O sistema judaico não é fácil. É lento. É muito complexo. Então, eu estudo um pouquinho. Eu estudo um pouquinho para mim. Eu estudo para eu saber, para eu ter um pouco de conhecimento. Eu não estudo Kabbalah para ensinar, tá? Eu estou nesse nível de ensinar Kabbalah. Mas eu queria fazer um comentário um pouquinho superficial, mas muito superficial da Kabbalah. Por quê? Porque a Metzorá é Kabbalah pura. Não tinha como eu escapar disso aqui. Eu falei, eu quero mostrar alguma coisa, tem alguma coisa escondida aqui nesse versículo. E eu fiquei mais ou menos 6 horas olhando para ele. Umas 6 horas, talvez 7. Não lembro o tempo exato. Buscando que alguma coisa tinha aqui. Aqui é a árvore da vida. Olha lá. Ela é linda. Se você vê os segredos que tem aqui, uma coisa tremenda, maravilhosa. Eu quero falar de 7 sefirot. Quem está contando o Homer? Estamos falando lá de sefirot. Não estamos falando? Estamos, Moré? Falando de sefirot na contagem do Homer, não está? Morotes. Não é? Então, nós estamos falando das sefirot lá na contagem do Homer. Então eu quero fazer algo muito superficial. Olha lá, eu coloquei uma bolinha rosa dentro daquilo que eu vou comentar rapidamente. Olha lá, eu coloquei uma bolinha lá dentro, porque eu não vou falar de tudo. Então olha aí na árvore da vida que está aí à sua direita do seu monitor. Tem umas bolinhas lá dentro, rosa. A primeira sefirot, que é Hesed, bondade. São emanações de Hashem, emanações divinas. Presta atenção, senão você não vai entender o quebra-cabeça. A segunda, Gevurah, justiça. A terceira sefirot, a Teferet, que é adorno. A quarta, o Netzach, que é vitória. A quinta sefirot é o Hod, que é glória. A sexta sefirot da árvore, das 7 emanações divinas, estou usando 7. Estou usando 7. A sexta sefirot é o Yesod, que é o fundamento, a estrutura, a base. Agora, olha que coisa interessante.
a sétima. Olha aí na árvore. Olha aí. Está aí no seu monitor aí, ó. A sétima está lá embaixo. Olha lá. Como se fosse o pé de toda a árvore da vida. Olha lá. O nome dela, Malhut. Realeza. Agora preste atenção. Olha como Hashem brinca com as palavras. Quer ver que coisa linda? Vamos em frente. Memorize a sétima Sefirot, chamada Malhut. Vamos lá. Livro de Bereshit. A serpente disse à mulher. Eu comentei de 7 Sefirot. As 6 primeiras são masculinas, são emocionais. São 6 Sefirot emocionais, trabalham na emoção. A sétima, olha lá, a última da árvore, a Malhut, no aramaico, essa Sefirot se chama Nukva. Nukva. O que o senhor quer dizer com isso, Rosh? Vamos para a Parashá de hoje? Vamos para a Parashá de hoje? Parashá de número 28, Parashá Metzorá, está escrito o seguinte, Vaikra 14:1, livro de Levíticos 14:1, 14:2, vamos no 2, 1 e 2. Hashem disse a Moshe, Adonai disse a Moisés, esta será a lei de Metzorá. Olha o segredo, olha que coisa linda. A palavra esta, olha isso aqui. A palavra esta vem da raiz zot. Zot é malhut. Malhut, noiva. Vamos traduzir? Adonai disse a Moshe, ai daquele que falar o Lashon Hará contra a minha noiva. Falar mal dos outros já é difícil. Agora falar da noiva, mortal. Forte, hein? Com força. Prova? Vamos provar. Vamos lá, vamos fazer um midrash. Vamos correr na prova. Bemidbar. Números 12:10. Contudo, a nuvem havia descido sobre o Mishkan. E a nuvem tomou todo o Mishkan. Estava na porta lá do Mishkan. Aharon, Moshe, Miriam. E de repente, a nuvem começa a subir. E o que tinha acontecido poucos instantes antes? Poucos instantes antes, havia tido um atrito. E Aharon e Miriam havia falado de uma pessoa. De quem que eles tinham falado? Moshe. E quem é Moshe? Moshe é o Nukva. É a noiva. Representa o povo de Hashem. A igreja, a sinagoga. Interprete da forma que você achar melhor. Eles tinham falado, cometido um Lashon Hará do esta, Zot, Malhut, noiva, de uma emanação divina, que nós somos, Baruch Hashem. Imediatamente, quando a nuvem é removida de cima do Mishkan, eles olham para Miriam, ela está branca dos pés à cabeça, branca como uma neve, porque ela tocou na base da árvore
da vida no Malchut. É forte. É bonito, não é? Então, quando você for abrir a tua boca, pense não 2, nem 3. Nem pense. Não aceite que falem para você do teu irmão, do teu próximo, do teu familiar, do teu líder espiritual. Não permita que essa conversa entre no contexto das reuniões de vocês de amigos. Rejeite, repugne, retire do vosso meio, porque é um pecado mortal. É pequena a ministração, mas eu acredito que o conteúdo, o peso dela é muito grande. Eu volto lá no início, quando eu comecei. Se você soubesse o peso de uma mitzvah, você escolheria as mais valorosas, as que tinham valor maior para cumprir. Mas como o Eterno não te deu o valor de cada uma, use a sua inteligência. Cumpra a mitzvah, imaginando o seguinte: seja ela menor ou seja ela maior, eu vou cumprir. E pode ter certeza que a mitzvah do Metzorah é uma grande mitzvah. Cumpra, e Hashem te recompensará em o nome de Yeshua HaMashiach. Amém? יברך אדוני וישמרך, יאהב אדוני פניו אליך ויונק, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום.